Olá a todos! Bem, eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram pedindo para vocês me falarem a respeito de erros litúrgicos que são cometidos em relação ao hino do Glória. E eu recebi bastante respostas, já agradeço desde já a colaboração de vocês. Então eu decidi gravar um vídeo tratando desse tema, pegando os principais pontos que foram levantados e falando a respeito um pouco deles. Na verdade, eu decidi unir as respostas de acordo com os temas, então eu criei alguns tópicos para falar a respeito dos erros litúrgicos que são cometidos em relação ao hino do Glória, em relação a cantar a oração do Glória na Santa Missa. Então, o principal tema que foi levantado é a questão da letra litúrgica, ou seja, de hinos que têm uma letra inapropriada para serem cantados na Santa Missa. Isso é um ponto interessante porque eu sempre bato nessa tecla. Eu sempre me foco nesse ponto da letra litúrgica, porque para mim é de suma importância. Afinal, especialmente o ordinário da Santa Missa, que são as partes fixas, são orações que são cantadas. Se não forem recitadas, são cantadas pelo grupo de música, pelo coral. Então, cantar de forma equivocada esses momentos nada mais é do que rezar de forma errada. Então, acho muito importante sempre falar da letra litúrgica e achei interessante que a maior parte das pessoas que respondeu identificou justamente na letra de alguns hinos que são cantados no momento do Glória os principais problemas. Então, acho interessante a gente começar falando sobre isso, falando sobre a questão da letra litúrgica do Glória e dos erros que são cometidos em relação a essa letra litúrgica. O primeiro ponto principal é em relação a cantar qualquer coisa, qualquer hino de louvor serve. E esse ponto do hino de louvor é interessante ser frisado, né? A gente costuma chamar em muitos lugares, em muitas paróquias, o hino do Glória de hino de louvor. Isso abre margem para que qualquer coisa seja cantada. Eu quero fazer aqui um pequeno parêntese. Eu li, algum tempo atrás, em um documento da CNBB, cuja numeração não me lembro agora, algo como: é lícito trocar o hino do Glória por qualquer outro hino de louvor. Bem, fazendo minhas pesquisas para este vídeo agora, eu não encontrei tal documento, então não posso dizer exatamente se eu li da forma correta, ou se ele ainda está vigente, se ele é válido ainda, ou se já foi revogado. De qualquer forma, é importante frisar que nenhuma conferência episcopal tem poder de legislar sobre um tema tão importante, um tema litúrgico tão importante quanto esse. Então não é lícito você trocar o hino do Glória por qualquer outro hino de louvor. E, bom, feita essa ressalva que eu fiz, talvez isso tenha motivado as pessoas a cantarem qualquer hino de louvor no lugar do hino do Glória, no lugar da oração litúrgica. Isso tem caído um pouco em desuso ultimamente, mas eu me recordo quando eu era criança, ou seja, no decorrer da década de 90, que a gente cantava na igreja aqui, na comunidade, na paróquia, hinos bastante equivocados em relação ao Glória, justamente nesse aspecto, de entender o hino do Glória como um canto de louvor. Então a gente cantava coisas, por exemplo: eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei o meu Senhor. Ou então a gente cantava: este hino de louvor que envolve o meu ser é de gratidão. Então, são coisas completamente equivocadas, mas partindo do pressuposto de que o Glória é um hino de louvor, qualquer coisa serve. Então, é preciso nós superarmos essa ideia. Hino de louvor, não. Canto do Glória, o hino do Glória, é a oração do Glória que é cantada, porque o Glória é uma oração. É um texto que tem mais de 1000 anos de história e que é uma oração que está presente na Santa Missa. E que, se não é cantado, ele pode ser recitado, inclusive, porque ele é previsto e deve ser mantido, mas na sua forma correta, ou seja, em sua totalidade. Afinal, é uma oração. Se nós cantamos o Glória, nós estamos cantando a oração e ela não pode ser substituída por qualquer coisa. Felizmente, esse erro específico tem caído em desuso nas nossas paróquias. Cada vez menos nós vemos coisas assim, mas ainda há bastante erros cometidos em relação à letra litúrgica. Em relação
a chamarmos pelo nome equivocado o hino, é importante nós falarmos também do ato penitencial, apenas abrindo um parêntese aqui, porque às vezes nós chamamos de hino de perdão. Isso também abre margem para que se cante qualquer coisa relacionada a perdão. Não, o ato penitencial é muito mais do que isso, tem um significado muito maior, não pode ser substituído por qualquer hino de perdão. Voltando à questão da letra litúrgica do Glória, o que acontece que muitas pessoas apontaram nas respostas é que se canta o chamado Glória Trinitário, ou seja, o Glória direcionado ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E a oração do Glória não é trinitária, por mais que pareça, por mais que ela inicie falando do Pai, termine falando do Espírito Santo, ela é, em sua essência, uma oração cristológica, ou seja, uma oração que é direcionada a Jesus Cristo, glorificando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ela não é trinitária. Na verdade, fica até parecendo, olhando dessa forma, que a oração do Glória é aquela oração que a gente faz no texto, né? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Mas não, Glória é uma oração cristológica. Então, esse erro de achar que o Glória é uma oração trinitária é que causa hinos, talvez, por exemplo, como esse que talvez você conheça, né? Glória, glória ao Pai Criador, ao Filho Redentor e ao Espírito, glória. Ou então aquele outro. Glória a Deus, glória a Deus, glória ao Criador. A Ele seja a glória. E outros hinos desse tipo também, que são hinos trinitários, ou seja, que são direcionados ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Isso está errado. Não é assim que o hino do Glória foi concebido. Ele não é um hino trinitário, é um hino cristológico. Então esse é um erro que acontece muito, que ainda acontece e que precisa ser superado. Agora, partindo para algo que é mais comum e que a gente vê com frequência, provavelmente você vê isso talvez todo domingo na sua paróquia, na sua comunidade, é o Glória com estrofes. A oração do Glória não tem estrofe, é uma oração única. Aliás, nem sei se existem orações que têm estrofes, mas o Glória é cantado muitas vezes com estrofes. Por que foi feito esse Glória com estrofes, essa forma, essa suposta letra litúrgica com estrofes do Glória? Acredito que seja algo bem intencionado, uma forma didática de você ensinar o hino do Glória às pessoas, a oração do Glória, fazendo estrofes com a mesma quantidade de versos, que rimam entre si e tudo mais. Eu sou muito contra esse excesso de didática na liturgia. A nossa liturgia em português já é muito didática, se você comparar com a tradução litúrgica dos hinos ou dos ritos da missa em outras línguas, você vai perceber isso. A liturgia já é bastante didática por si própria e as pessoas não são bobas. Importante a gente ter isso em mente. As pessoas intuem o sentido da liturgia. A gente não precisa entregar tudo mastigadinho, porque a liturgia, bem feita, bem realizada, fala por si própria. Então acredito que a intenção desse Glória com estrofes seja essa, mas ele acaba perpetuando um erro. O erro de nós não cantarmos a letra litúrgica do Glória. Então a gente tem aquela sequência de 4 estrofes do Glória que são intercalados aí por um refrão. Primeiro ponto é que aquelas estrofes não contêm a oração do Glória, exatamente como ela foi feita. Não é como se a oração tivesse sido fatiada e colocada em estrofes. É uma adaptação, o que por si só já é um problema. Imagina só você pegar uma oração, por exemplo, o Pai Nosso, e dividir em estrofes, não é mesmo? Se bem que tem aquele Pai Nosso, que a galera conhece como Pai Nosso do Padre Marcelo Rossi, né? Que tem estrofes, mas também completamente equivocado, nem serve como exemplo de nada. Mas voltando às estrofes do Glória, o que acontece é que às vezes você coloca refrões que também não fazem o menor sentido, porque precisa de um refrão para intercalar entre as estrofes. Então você tem, por exemplo, Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor. Quer dizer, não faz o menor sentido de onde saiu esse refrão, essa é uma letra litúrgica, acaba se abrindo muito espaço para invencionices.
para criação de letras que não têm um fundamento litúrgico muito claro, o que por si só é um problema. E esse problema também se repete quando você tem, inclusive, a letra litúrgica, como eu falei antes, fatiada em estrofes. Um exemplo clássico disso é aquele Glória, que a gente conhece como Glória da Jornada Mundial da Juventude, que foi cantada naquela missa lá em Copacabana, milhões de pessoas. Aliás, por quê? Cantar um hino errado na Jornada Mundial da Juventude? Por que não dar um bom exemplo? Fica aí o questionamento. Mas aquele Glória lá, não sei se você conhece, pode ouvir aí caso você não conheça, ou talvez você cante aí na sua paróquia, não sei. Mas ele tem o texto litúrgico, ou praticamente o texto todo, fatiado em estrofes, e é cantado um refrão entre elas. Que o refrão é, se eu não me engano, é Glória, glória, glória a Deus nas alturas, glória, e por aí vai. Então, para que colocar um refrão entre as estrofes? Por que não cantar a oração litúrgica inteira? Por que não tratá-la como uma oração que de fato ela é, não é verdade? E, ainda falando a respeito da letra litúrgica, acontece que muitas composições não terminam com um amém, que está presente na oração do Glória. O que é curioso, porque a gente fala o amém, às vezes errado, no Pai Nosso da missa. Mas se nós falamos o amém no Pai Nosso, por que não no Glória? A gente faz invertido. Existe amém no final do Glória e no final do Pai Nosso não existe. Então vamos inverter e fazer da forma correta. Cantar o amém no final do Glória e não rezar o amém no final do Pai Nosso da missa, porque não está lá, não faz parte dos ritos esse amém no final do Pai Nosso. Agora, já tendo falado da letra, dos principais problemas em relação à letra litúrgica, é interessante falarmos de um outro aspecto que também foi muito mencionado, que é a questão dos hinos animadinhos, Sempre aquela coisa de que o Glória tem que ser um hino animado, tem que ser um hino de louvor, não é mais essa coisa de novo de hino de louvor, o Glória é um hino de louvor, então tem que ser animado. E aí, pelo fato de ser animado, as pessoas batem palmas, fazem gestos e aquela coisa toda. Então, qual é o fundamento disso? Bom, eu não sei, é uma interpretação equivocada a respeito do que seja a oração do Glória e a respeito da liturgia como um todo, a respeito da missa como um todo. Então nós precisamos superar esse mito, essa ideia errada de que o Glória tem que ser animado, seja lá o que isso signifique. A gente vê a maior parte das composições que nós temos disponíveis para o Glória são de fato ritmos mais acelerados. Eu toquei aqui vários ritmos aí de baião, e tem ritmos que parecem um pouco pop rock, Tem aquele Glória da Eliana Ribeiro, que segue a letra litúrgica de forma bem precisa até, mas é muito animadinho. Tem aquela coisa, aquela batida até meio Legião Urbana, Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Por quê fazer ele animado? Qual é a necessidade disso? Afinal, é uma oração, temos que ter em mente isso. Essa é a forma de cantar uma oração, um ritmo animado, ritmo puxado para cima, acompanhando de palmas. Se você fosse rezar o Pai Nosso, você acompanharia batendo palma? Provavelmente não. Mas muitas vezes as pessoas batem palma porque nós da música colocamos um ritmo animado. Então isso induz as pessoas a ter aquele movimento corporal e a bater palmas para acompanhar aquele ritmo que é muito marcante. Para que fazer isso? Isso não faz parte do espírito da oração, não faz parte do espírito da liturgia. É um mito de achar que para nós glorificarmos a Deus nós temos que fazer um ritmo animado e bater palmas e coisas do tipo. Nós temos que ter um espírito de oração, um espírito orante. Internamente temos que ter o sentido da glória de Deus de fato, mas isso não se reflete exteriormente em gestos que não fazem parte da liturgia, não fazem parte da tradição litúrgica. Por que não cantar essa música de forma mais suave? Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Tenta fazer isso e veja se a Assembleia vai bater palma. Claro que não, não tem nem como, porque o ritmo fica mais suave. Então, temos que perder essa ideia errada de que o Glória tem que ser um hino animado, porque é um hino de louvor. Não, o Glória é uma oração, nós devemos ter para com ele uma atitude orante. Bem, essas são algumas observações que eu fiz com base nas respostas que vocês me deram.
E você, tem mais algum outro erro que você queira comentar? Deixe aí o seu comentário. Compartilhe esse vídeo também com quem você acha que pode aproveitar dele e quem pode colaborar também com esse nosso debate, essa nossa discussão, esse nosso diálogo a respeito dessa parte tão importante que é a Santa Missa. E se por acaso você quer uma opção para o Glória que respeite a letra litúrgica, que não seja animadinha, que não tenha essa coisa de ritmo muito puxado, que não tenha repetições, que não tenha estrofes e coisas do tipo, e você não está encontrando, procure no meu canal no YouTube, Missa Cantada. Eu tenho lá uma composição que eu fiz para o canto do Glória, dessa forma como eu falei, em português, com a letra litúrgica exatamente, e sem ser animadinho, sem ter um ritmo muito puxado. Pode ter certeza que a Assembleia aí não vai acompanhar esse hino batendo palmas, porque ela nem vai conseguir fazer. Então, caso você tenha curiosidade, você pode conferir lá no meu canal no YouTube. Espero que esse vídeo meu tenha te ajudado de alguma forma. Espero o seu comentário, espero a sua opinião a respeito daquilo que eu falei. E claro, fique com Deus e com Nossa Senhora.